Olá, amigos do Mundo Áfia! Está começando mais um Notícias Áfia, o primeiro de 2024. Então, desde já, meu grande abraço para você, que você tenha um ano abençoado, um ano cheio de realizações. E para nós aqui da Áfia, a entidade dos amigos e das paixões, a maior entidade do futebol master do planeta, teremos muito serviço pela frente, hein? Tem a Copa Áfia em Lloret del Mar, na Espanha, tem a Copa Áfia Bahia, a Copa Áfia Pernambuco e sem contar todas as novidades que teremos nesta temporada. Desde já, muito obrigado e se inscreva em nosso canal do YouTube, o Áfia Soccer. Dê um joinha, é muito importante a sua colaboração e ative o sininho para você ter toda a programação do nosso canal multicampeão. Vamos lá com as manchetes do Notícias Áfia de hoje. Áfia na Europa, com hat-trick de Vinícius Júnior, o Real Madrid goleia o Barcelona e conquista a Supercopa da Espanha. Na Inglaterra teve Premier League e o Kevin De Bruyne está de volta ao Manchester City. Ele simplesmente desequilibrou e o City venceu de virada. No campeonato italiano, a Internazionale goleia e mantém a ponta. Em Portugal, teve goleada do Benfica, mas a liderança pertence ao Sporting. Em um duelo de 6 pontos, o Porto leva melhor sobre o Braga. Às 5 da bola, Corinthians finalmente anuncia zagueiro equatoriano que jogou a Copa do Mundo do Catar. Palmeiras vende joia rara para o futebol ucraniano. Caio Alexandre, que interessava a Corinthians e Palmeiras, acerta com o Bahia. A seleção olímpica brasileira faz jogo-treino, vence e Ramon Menezes define o time para a estreia do torneio pré-olímpico. No futebol feminino, tem gigante brasileiro contratando atacante Cristiane. E no Brasil brasileiro, os destaques da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Brasil brasileiro, vamos falar da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Ô, competição gostosa para a gente acompanhar, né? É aquele tempero especial para a temporada. E olha, muitos times grandes ainda no páreo pelo título, hein? Palmeiras em busca do tricampeonato. Se isso acontecer, vai ser o primeiro time da história a conquistar 3 títulos seguidos. O Palmeiras, que fez bonito, jogando em Barueri no sábado, venceu o Sport de virada por 3-1. Thales de cabeça empatou, Luigi num cruzamento do Estevão fez 2-1 e o Alan na entrada da grande área bateu no cantinho do goleiro. 3-1 para o Verdão, que volta a campo hoje, hein? Palmeiras enfrenta o Aster novamente na Arena Barueri. Tivemos também no sábado à noite, no distrito de Iramar, na cidade de Diadema, o Santos goleando o São Bernardo por 4-0. Enzo Monteiro, hein? Craque de bola, candidato à bola de ouro, marcou 2 vezes. Ian e Matheus Xavier completaram o placar. A molecada do Santos está agradando tanto que o técnico Fábio Carilli comandou o Santos num jogo treino contra o Oeste na Vila Belmiro. Santos ganhou por 2-0. Ele fez questão de pegar o carro e ir até Diadema para acompanhar de perto a atuação do Santos. Agora, o Peixe pega na próxima fase o Água Santa. Vai ser um grande jogo, pode ter certeza disso. E no domingão, o Corinthians entrou em campo contra o Atlético Goianiense em Marília, bom público presente. E o Corinthians não tomou conhecimento, 4-1 para o Timão. 2 gols do Pedrinho, 1 do Arthur Souza e 1 do Igor. Só golaço, hein? 4-1, o Corinthians avançou para as oitavas de final da competição. Lembrando que hoje nós teremos 2 jogos, o Flamengo enfrentando o São José do Rio Grande do Sul e a Portuguesa enfrentando o Cruzeiro. São os jogos de maior destaque nesta Copinha São Paulo de Futebol Juniores. Áfia na Europa, a gente começa destacando a Premier League em sua 21ª rodada. E como é bom ver Kevin De Bruyne de volta aos gramados após se recuperar de uma lesão que o tirou, inclusive, do Mundial de Clubes. E olha, foi um jogaço entre Manchester City e Newcastle. O City acabou abrindo o placar com o Bernardo Silva. O Isaac empatou para o Newcastle com um passe do brasileiro Bruno Guimarães. O Gordon
colocou o Newcastle em vantagem. Aí, o técnico Pep Guardiola olhou para o banco e falou: vem, Kevin De Bruyne. Ele entrou na partida, empatou o jogo e deu passe para o Oscar Bob marcar o gol da vitória. 3-2, placar final, uma grande vitória do Manchester City. Tivemos Manchester United e Tottenham, placar de 2-2, outro jogaço na Premier League. Os gols, Haaland, Richarlison, brasileiro, recuperado de lesão também, fez as pazes com a rede. O Rashford e o Bittencourt foram os gols da partida. O Chelsea ganhou do Fulham por 1-0, gol de pênalti do Palmer. Everton e Aston Villa 0-0. O Aston Villa faz uma grande temporada na Premier League. E o líder Liverpool só joga no dia 21 contra o Bournemouth. Então, na classificação, Liverpool tem 45 pontos, City e Aston Villa tem 43 e o Arsenal tem 40 pontos. Campeonato italiano, a líder Internazionale de Milão entrou em campo fora de casa contra o Monza e não tomou conhecimento. 5-1 foi o placar, 2 gols do argentino Lautaro Martinez, campeão mundial com a Argentina, e 2 gols do Çalhanoğlu. O Marcos Thuram completou o placar. A Inter nada de braçada na competição. Napoli e Salernitana, 2-1. O Napoli venceu. O Napoli está lá embaixo na tabela de classificação. Os gols do Matteo Politano e também do Amir Rahmani. Fiorentina e Udinese ficaram no 2-2 e o Milan completou a rodada fazendo 3-1 no clássico contra a Roma. Adli, Giroud e Hernandes marcaram os gols do rubro-negro milanês. A Juventus joga na terça-feira contra o Sassuolo, jogo marcado para as 16h45. Na classificação, a Internazionale está em primeiro lugar com 51 pontos, a Juventus está em segundo com 46, o Milan é o terceiro com 42 e completando o G4 a Fiorentina tem 34 pontos. Teve decisão da Supercopa da Espanha em Riad, na Arábia Saudita, no campo do Al Hilal. E o Real Madrid não tomou conhecimento do Barcelona e goleou pelo placar de 4-1. O Barça que perdeu o Rafinha, machucado 2 dias antes desta decisão. Os brasileiros do time merengue desequilibraram. 3 gols de Vinícius Júnior, todos eles no primeiro tempo, e um gol do Rodrigo na etapa complementar. O Robert Lewandowski, o polonês, descontou para o Barcelona. Olha, apenas 3 brasileiros conseguiram essa façanha, o hat-trick no Superclássico. Evaristo de Macedo, em 1958, num 4-0 do Barcelona. O baixinho Romário, em 1994. E agora, Vini Júnior, Real Madrid, campeão da Supercopa da Espanha. No Campeonato Português, 17ª rodada. O líder Sporting jogou fora de casa contra o Chaves e venceu por 3-0. Detalhe, o goleiro do Chaves é o Hugo, ex-goleiro do Flamengo. Ele fechou o gol, mas foi um massacre do Sporting. 3-0 com gols do Paulinho, do Trincão e também do Pedro Gonçalves. O Sporting é líder com 43 pontos. Um pontinho a mais do que o Benfica, que entrou em campo no Estádio da Luz e goleou o Rio Ave por 4-1. Gols do argentino Di Maria, do Antônio Silva, o primeiro gol do ex-santista Marcos Leonardo com a camisa do Benfica, para alegria do Celso Guerreiro, e gol do João Mário, que completou o placar 4-1, deu Benfica em cima do Rio Ave. E o Porto completou a rodada jogando contra o Braga, um duelo importante, um jogo de 6 pontos, né? O terceiro contra o quarto. E o Porto acabou vencendo por 2-0 Cardoso e o brasileiro Evanilson, ex-Fluminense. Então o Sporting tem 43 pontos, Benfica 42, o Porto tem 38 e mais distante o Braga com 33 pontos. Ah, 5 da bola! A gente começa falando do Corinthians, que finalmente oficializou a contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres. O jogador estava no Santos Laguna do México. Timão vai pagar 5,5 milhões de dólares. O jogador assinou contrato até dezembro de 2027. Ele que esteve na última Copa do Mundo do Catar. É o 6º reforço do Corinthians para a temporada
Antes chegaram o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos e Flamengo, o lateral Diego Palacios, que estava no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, o Hugo, lateral que caiu com o Goiás no Campeonato Brasileiro, o Ranielli, bom volante do Cuiabá, e também o Rodrigo Garro, meio argentino do Tajeres. Corinthians fez um jogo treino no fim de semana contra o União São João de Araras, foi no CT Joaquim Grava, o Timão goleou por 4-0. Teve um gol contra, um gol do zagueiro Lucas Veríssimo, um gol por cavadinha do Yuri Alberto e um gol de pênalti de Matias Rojas. Nosso segundo destaque é por Palmeiras, que acaba de vender uma de suas joias da base. O Verdão vendeu o Kevin para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Jogador de 20 anos, custou 12 milhões de euros. Isso dá 63 milhões e 800 mil reais. O Palmeiras tem 70% do passe do Kevin, ou seja, ficou com 44 milhões de reais. Nesta negociação, ainda tem um bônus por metas de 12 milhões de reais. O Palmeiras fez um jogo treino contra o Rio Branco e goleou pelo placar de 4-0. Vamos falar de Caio Alexandre, fez uma temporada espetacular pelo Fortaleza, ajudou o time cearense a ser vice-campeão da Copa Sul-Americana. O Caio Alexandre interessava ao Palmeiras, interessava ao Corinthians, mas ele optou pelo projeto do Bahia. Então, Caio Alexandre, fim da novela, vai jogar com Rogério Ceni. O Rogério Ceni vai comandar o Caio Alexandre. E olha, o Bahia já despachou o Caio Alexandre lá para a Inglaterra, onde o Bahia faz a sua pré-temporada. Olha, o Bahia contratou o Jean Lucas do Santos, contratou o Everton Ribeiro do Flamengo e agora fecha com o bom Caio Alexandre do Fortaleza. Ele que pertence ao Vancouver do Canadá. O time baiano pagou pelo jogador e comprou 50% dos seus direitos econômicos. Vamos falar da seleção brasileira olímpica, que se prepara para o torneio pré-olímpico. O Brasil estreia no dia 23 contra a Bolívia. Essa competição vai ser na Venezuela. E o Brasil fez um jogo treino contra o Boa Vista, que é um time do Rio de Janeiro. E o Brasil venceu por 2-1. Então o técnico Ramon Menezes já tem em mente o time que ele colocará em campo nesta estreia contra a Bolívia. Mikael é o goleiro, Kelvin na lateral direita, Arthur Chaves e Michel formando a dupla de zaga. Michel é jogador do Palmeiras. Na lateral esquerda, o Kaique Bruno. Meio de campo com o Bruno Gomes, ex-Vasco, jogador do Curitiba. O Andrei Santos, ex-Vasco, jogador que estava no Chelsea, depois Nottingham. Enfim, bom jogador o Andrei Santos. Marquinhos e Maurício. Maurício é o meia do Internacional de Porto Alegre. Na frente, olha que dupla, hein? John Kennedy, o herói do Fluminense na Libertadores da América, e Endrick, jogador do Palmeiras, já vendido ao Real Madrid. Que bela seleção que o Brasil tem neste torneio pré-olímpico. Lembrando que alguns jogadores foram convocados, mas infelizmente seus clubes acabaram não liberando. Por exemplo, Robert Renan, zagueiro que foi do Corinthians, estava no Zenit, acertou com o Inter de Porto Alegre, e o próprio Danilo, volante ex-Palmeiras, que está no Nottingham Forest. A gente completa 5 da bola, falando do futebol feminino. Afinal de contas, a Cristiane foi anunciada no fim de semana como o novo reforço do Flamengo. Vai jogar a temporada pelo Mengão. E olha, quando a Cristiane desembarcou no Rio de Janeiro e chegou na Gávea, quem que foi abraçá-la? Gabigol. Então a mídia gostou demais, né? Gabigol e Cristiane se abraçaram. O Tite foi dar boas-vindas a Cristiane, que jogou as últimas 3 temporadas pelo Santos, e foi injustiçada pela Pia Sundhage. A técnica da seleção, né, que não está mais, não gostava da Cristiane, não levou o atacante para a última Copa do Mundo, e o Brasil acabou pecando no seu ataque e foi eliminado na primeira fase da competição. Agora, com o Arthur Elias, ex-Corinthians, no comando da seleção, a Cristiane voltou a ser chamada e forma aquela dupla impecável com a Marta. Que legal, meu amigo. Espero que você tenha gostado de mais um Notícias Afia. Se inscreva em nosso canal do YouTube, o Afia Soccer, ative o sininho, dê um like, você nos ajuda demais. Você está acostumado, né? Todo fim de programa a gente prepara um vídeo especial para você. E hoje, quem é que não gosta de bola na rede? Quem é que não gosta de pimba? Então, a gente preparou os gols mais bonitos da temporada 2023 da Copa Afia. Se delicia agora. Tem cada golaço que nem no profissional você vê. Gente, é bola na rede que vocês querem? Então é bola na rede
que a gente acompanha a partir de agora. Até a próxima edição do Notícias Áfia. Agora é pimba! Enquanto isso, movimentação à beira do gramado. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Olha o goleiro adiantado. Olha que golaço! Gol! E aí o chutão cai com o Bueno. Aí é problema pro Mensalão. Ele passa na velocidade, a chance é boa, entrou na área, fintou, vai fazer um golaço! Golaço! Gol! Tentou passe, explodiu na marcação do Orlando. O Orlando vem na força da sua torcida, na determinação na esquerda, puxa o contra-ataque para a equipe do Okinawa. Daí, caramba, bateu! Golaço! Gol! Na meia para Jardel. Tenta escapar da marcação, bolão na frente pro Léo. Ele fintou, o goleiro tá adiantado por cobertura. Pimba! Gol! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!